contar uma coisa que pouca gente sabe sobre mim. Ter um canal aqui no YouTube durante muito tempo foi um sonho, era um desejo muito grande que eu tinha e que eu adiei, porque ele é um sonho que ele sempre esteve acompanhado de medo, de adiamento e de comparação. E eu escutei muitas pessoas externas falando ali na minha cabeça, sabe? Sobre ser algo que poderia demorar a dar retorno, por ser algo que precisava de muita disposição. Eu fui me perdendo e esquecendo desse sonho. Outra coisa que me fez procrastinar muito esse sonho foi aquela vozinha que fica dentro da gente, que é aquele momento onde geralmente a gente está negociando com a nossa insegurança. Então eu ficava repetindo pra mim mesma que não era o momento, que eu ainda não estava pronta, que eu precisava me preparar mais, sabe, pra tudo isso. E eu resolvi compartilhar isso com vocês hoje porque talvez você esteja fazendo exatamente a mesma coisa com alguma vontade sua, com algum sonho seu, justamente por essas inseguranças. Não precisa ser necessariamente um canal no YouTube, mas pode ser algo que você sabe que se você começar, pode melhorar muito a sua vida. Então hoje eu quero compartilhar com vocês como criar conteúdo aqui pro YouTube está transformando minha vida e eu não estou falando exatamente de números. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jé Costa e aqui no canal eu falo sobre criação de conteúdo e desenvolvimento pessoal. Então vamos lá. Durante muito tempo eu queria fazer esse canal no YouTube, eu queria fazer isso acontecer e como eu disse, eu procrastinei demais. Justamente pela insegurança, eu ficava pensando muito se valeria a pena, porque a gente sabe que criação de conteúdo nas redes sociais elas são um pouco mais complicadas e no YouTube, por ser um conteúdo mais longo, eu confesso que eu tinha um pouco mais de dificuldade, então por isso eu relutava tanto para começar aqui. Então isso ficou durante muito tempo em segundo plano, até eu tomar uma decisão, que foi quando eu gravei o meu primeiro vídeo no final de 2024, então era novembro de 2024. Era um ano que eu tinha tido um burnout, então eu fiquei muito reflexiva com tudo que eu queria para minha vida. E aí eu falei, vou tirar esse projeto do papel. Só que quando veio 2025, eu estava numa rotina muito hard e eu não consegui criar conteúdo com constância pra cá. Então ficou só naquele primeiro vídeo em 2024. Quando foi ali por volta de agosto, encerrei todos os projetos que eu estava envolvida. Pra quem não sabe, eu era social media e estrategista digital. E falei que ia fazer as coisas acontecerem pra mim. Então tudo que eu tinha vontade de fazer, eu comecei a colocar em prática a partir daquela data. Então eu passei a ser um pouco mais constante aqui no YouTube. Se eu não me engano, a gente já tem postado 25 vídeos. Percebi que eu estava percorrendo um caminho que não estava me levando para onde eu gostaria de estar a longo prazo. Então eu tive que abrir mão de tudo isso para poder ir buscar o que eu desejo, ir buscar os meus sonhos, e o canal do YouTube faz parte de tudo isso. A forma que mais me impactou, com certeza, é ser mais resiliente. A gente sabe que quem é criador de conteúdo em qualquer plataforma precisa ser, sim, resiliente. A gente precisa estar se renovando, se atualizando o tempo todo e a gente cria conteúdo sem nenhuma garantia. Então, não existe uma garantia certa que aquilo vai te dar resultado. Porém, a gente acredita e sabe que vai dar e não tem jeito, nós criamos altas expectativas. Então, aprender a lidar com tudo isso, com todo esse movimento, com certeza é a minha primeira transformação criando conteúdo aqui pra vocês. A segunda coisa é autoconfiança. Quando nós conseguimos fazer algo que a gente considera muito desafiador, a gente cria uma autoconfiança muito grande, porque a gente está conseguindo cumprir um compromisso que a gente assumiu. E quando nós conseguimos assumir e realmente fazer um compromisso que nós mesmos criamos, isso gera uma autoconfiança muito grande, porque a gente tem a mania de se auto-sabotar, de procrastinar e, como eu disse, de deixar os nossos projetos para depois. Então, quando a gente faz isso, dá uma alegria, dá aquela motivação, a gente sente aquele quentinho, sabe? Tipo, meu, eu consegui, eu estou conseguindo, eu estou caminhando cada vez mais para onde eu desejo. Então eu acredito que isso tem somado demais na minha autoconfiança, porque realmente era um projeto, é um dos maiores projetos que eu procrastinei mais na minha vida, que eu adiei mais, que hoje eu me sinto muito realizada. A número 3 é aprender a criar conteúdos sem depender de números. A gente sabe que quem trabalha com rede social está sempre ligado a números. Eu fui social media durante muito tempo, hoje sou estrategista digital, então eu sei como os números importam. Porém, eu meio que me desapeguei quando eu vim aqui pro YouTube. Eu considero e quero que a gente cresça essa comunidade cada vez mais. Porém, o meu maior objetivo é se desenvolver, é trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, se eu impactar uma pessoa por vídeo, eu já estou conseguindo cumprir o meu propósito. Óbvio que é difícil a gente abrir mão
é difícil, é como se a gente estivesse abrindo mão de vaidade mesmo, né? Porque números são vaidade. Então eu aprendi como é libertador você perder essa obsessão por views e se apegar ao seu propósito e entender que a forma que você se expressa e a missão que você está fazendo, de alguma forma ajudando as pessoas, é muito mais valoroso. Número 4, que é a mudança mais impactante para mim, que mais me transformou, é a forma que eu me comunico. O YouTube é um desafio justamente por ser conteúdos longos, então eu ficava pensando como é que eu ia reter, como é que eu ia falar durante tanto tempo aqui para vocês. E o que eu percebi que conforme eu fui gravando, a minha dicção melhorou muito, o meu posicionamento melhorou muito. A forma como eu me comunico, não só aqui, mas nas outras redes sociais e na vida, tem tido melhoras. E agora eu consigo parar e conversar com vocês, desenvolvendo pensamentos longos, organizando as minhas ideias e conseguindo fluir no que eu quero transmitir para vocês de uma forma clara, de uma forma objetiva e que vocês entendam. Então, para muitas pessoas podem olhar e falar que isso é besteira, mas a gente que está acostumado a criar o conteúdo de consumo rápido, que é a forma que a gente cria para as outras redes sociais, isso tem um valor muito grande. Quando a gente aprende a se comunicar, quando a gente consegue se expressar de forma clara, de forma objetiva, pausadamente, sem atropelar os próprios pensamentos, isso com certeza é muito gratificante no nosso desenvolvimento. Número 5, até pegando o gancho ali do desenvolvimento dos pensamentos longos, é justamente você conseguir construir conversas com fundamento, justamente numa era onde tudo é muito rápido e a gente quer o tempo todo velocidade. E a criação de conteúdo aqui no YouTube vem me treinando muito para isso, então eu consigo ter cada vez mais diálogos melhores, mais profundos, conversas com mais embasamento. Então, outra coisa, eu me preocupo muito com o que eu vou compartilhar com vocês, eu busco fontes reais, eu estudo demais para poder agregar cada vez mais valor para a vida de vocês, para o meu desenvolvimento, para a gente crescer cada vez mais juntos. Então, toda vez que eu sento aqui para gravar para vocês, eu me organizo internamente, antes mesmo de construir um roteiro. O meu roteiro eu gosto de colocar tópicos do que eu vou abordar. Então, os números que eu estou mencionando aqui para vocês estão aqui na minha frente no Note, em forma de tópicos, para mim poder fluir melhor daqui para vocês. Porém, é um norte que a gente precisa ter para que vocês consumam esse conteúdo e que ele seja útil na vida de vocês, que vocês consigam realmente aplicar. E por último, não menos importante, como eu disse, quando a gente se propõe a fazer algo que a gente considerava difícil, a gente cria um nível de autoconfiança muito mais elevado, porque nós conseguimos enxergar aquela realização, aquele projeto andando e levando novos caminhos pra gente, abrindo novas portas. Você agora deve estar se perguntando, mas o que isso significa pra mim? Talvez o seu sonho não seja criar um canal no YouTube, mas com certeza você tem algo aí dentro de você que você quer extrair, que você quer começar e você tá procrastinando de alguma forma. Eu quero te mostrar que nem sempre os números e os resultados eles vão vir de cara, mas com certeza essa jornada vai te transformar para algo muito maior. Talvez o que você esteja adiando é exatamente o que vai transformar no processo e o que Deus precisa que você passe para te honrar, para te colocar no lugar da colheita, onde as oportunidades vão acontecer, mas para que isso venha, você precisa estar preparado. Criar conteúdo aqui no YouTube está transformando a minha vida justamente porque me obrigou a parar de me esconder, me obrigou a me desenvolver, me obrigou a estudar cada vez mais para entregar o melhor para vocês e para entender como as coisas funcionam aqui. Então, se você gostou desse conteúdo e ele te tocou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal. Me conta aqui nos comentários o que você tem adiado, o que você sabe que pode transformar a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.